Tá caindo aos poucos a ficha ainda, né? Na verdade, até assimilar tudo, a emoção que foi de fato, né? Vai demorar um pouco, mas eu acho que o mais importante é que o torcedor já sabe, está comemorando até hoje e eles merecem muito. Então, assim, para nós, viver aquilo que a gente viveu foi algo, para mim, particularmente incrível. Então, é isso, só comemorar. A emoção é muito grande, né? Eu trabalho muito para isso, né? Para poder ajudar e contribuir da melhor forma. Então, fico muito feliz por ter desempenhado e ter performado significativamente para esse ano, para o clube, né? E ter conseguido, de fato, aí, esse grande objetivo, né? Como você citou, depois de 31 anos, isso não é para qualquer um. Então, sem dúvida, esse grupo todo aqui que passou esse ano, que conseguiu esse objetivo, é um grupo vencedor e merece todo o respeito. Olha, eu acho que essa reta final aí, esses jogos que a gente teve aqui, principalmente no Baenão, foi uma coisa que marcou bastante, né? Onde a gente conseguiu embalar em as vitórias seguidas que a gente precisava. Então, acho que esse momento foi nos dando muita confiança, né? Junto com o apoio do torcedor também, que veio junto, que acreditou. Então eu colocaria esses jogos no Baenão nessa reta final como um indicador aí que, né, as coisas iriam dar certo. Acredito que na nossa união ali no dia a dia, né? Esse grupo que conquistou esse acesso é um grupo muito unido, né? A gente durante todo o ano aí fez de fato uma família, né? Sem qualquer tipo de ego, vaidade, de cada um querer ser mais que o outro. Acho que quando todo mundo assim indo para o mesmo lado, as coisas tendem a acontecer. Então foi isso que aconteceu. Nós nessa reta final, principalmente, sabíamos da importância desse acesso para o torcedor e para o clube no geral, e a gente se uniu cada vez mais para de fato conseguir isso. Foi incrível, desde quando eu cheguei aqui eu ouvi falar muito da história do Círio, né, de toda a festa que é, o que ela representa para o povo paraense. E eu não sabia, as pessoas não conseguiam me explicar de fato o que era aquilo. E eu vivendo esse ano, eu consegui viver na Transladação, o dia que a gente conseguiu ir. Eu fui com a minha família lá na sede do clube. E de fato, você não consegue mesmo explicar, né, o que é isso, né? Então, assim, tenho certeza que ela intercedeu por nós nessa reta final. A partir do momento que a gente começou a entrar com ela nos jogos, foi aí que a gente conseguiu aquela arrancada de vitórias decisivas. E sem dúvida, a gente consagrou esse momento a ela, e tudo que a gente entregou na mão dela, ela nos abençoa, e por isso que a gente conseguiu esse tão sonhado acesso. Na verdade, foi só essa promessa que eu fiz mesmo, né, que se realmente a gente conseguisse o acesso, no último jogo eu ia pagar a promessa de joelhos, atravessar o campo de joelhos, né, por todo esse feito histórico que a gente conseguiu. Não, olha, eu acredito que se não foi a melhor, foi uma das melhores. Em números, sem dúvida, foi a que eu fiz mais gols, que eu dei mais assistências, que eu mais joguei. Então, acho que foi o número de jogos que eu mais tive, né, em toda a minha carreira, na temporada. Então é natural, né, que as coisas aconteçam quando você tem mais jogos, mais minutagem. Então fico muito feliz por isso, né, e trabalhei muito para isso, né, fui com todos aqui do clube muito bem recebido e bem tratado. Então, assim, consegui performar da forma que eu gostaria. Então isso eu só tenho a agradecer a Deus, a todos que me ajudaram aí nesse processo. Bom, na verdade, por eu ter vindo de algumas temporadas que eu não consegui jogar tanto, né, que eu tive pouca minutagem, e de uma lesão que eu tive muito séria também. Então é natural que, né, quando você chega num clube, apesar de eu já ter jogado em grandes clubes, né, já ter conquistado várias coisas, você chega um pouco desacreditado. Então é natural, né, o torcedor ele vê aquilo que, né. Então nas minhas últimas temporadas eu não tinha feito gols, não tinha jogado tanto. Então quando eu cheguei aqui, parte da torcida acreditava, mas outra boa parte também, né, tinha um pé atrás.
Então eu sempre fiquei muito tranquilo com isso. Eu sabia que eu precisava trabalhar muito para de fato tirar essa desconfiança do torcedor, né, de um jogador que já jogou em muitos clubes, mas que não vinha tendo boas atuações. Então o meu objetivo era esse, era aos poucos ir cativando o torcedor com o meu futebol, com gols, ajudando da forma que posso. Então acredito que eu consegui, com muito trabalho, com muito suor, muita luta, e retribuir todo o carinho que eu venho recebendo esse ano. Não, assim, eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu disse, fui muito bem recebido por todos, minha família também. A gente ficou super adaptados aqui, o mais rápido possível, a gente tentou se adaptar. Então, fiquei muito feliz por isso. E isso deixa você mais à vontade, digamos, para poder fazer o teu melhor trabalho, para performar. Então, fiquei muito feliz, de poder retribuir, como eu disse, esse carinho que eu recebi. Não, foi muito importante para mim, receber essa, digamos, responsabilidade boa, por meus anos de experiência já no futebol, de ter passado por grandes clubes, e chegar aqui e ser, querendo ou não, um exemplo de liderança para o grupo. Então isso também me motivou a cada vez mais me exigir de mim mesmo, que eu preciso, um líder ele precisa dar exemplo, Então para você cobrar você precisa dar exemplo. Então isso cada dia mais me colocava em situações de eu ter que me dedicar mais, de eu ter que ser de fato um exemplo para aqueles que estão no grupo, de quando a gente precisar cobrar, a gente cobra. Então a gente fala que o exemplo arrasta, Então dessa forma, fiquei muito feliz por essa responsabilidade e que, graças a Deus, eu pude retribuir da melhor forma. Foi importante, assim, nesse jogo mesmo do Avaí, a gente acabou tendo as expulsões ali e mentalmente a gente tem que se controlar nesses momentos, Então a gente sabia que tinha perdido 2 jogadores importantes para nós, que foi o Nico e o Hernandes. Então assim, a gente sabia, no vestiário a nossa conversa foi para acalmar os ânimos, de tranquilidade, sabia que tinha um último jogo ainda com grandes possibilidades. Então o nosso pensamento e o nosso discurso interno foi esse: calma, vamos focar bem essa semana, vamos trabalhar bem essa semana para poder fazer um grande jogo e ganhar a partida. Então a gente sabia que dependia do resultado externo ainda de outro time, mas o principal a gente tinha que fazer, que era ganhar e fazer a nossa parte. Então, e graças a Deus, acabou dando tudo certo. Não, na verdade, eu ali dentro de campo, ali só no final, uma hora que acho que parou o jogo para atender alguém, eu fui no banco e perguntei. E aí eu não me lembro quem me falou, tá 1-0 pro Criciúma, mas falou errado. Eu falei, então não tá dando pra gente. Aí beleza, aí depois alguém entrou, acho que foi o Nathan Camargo, entrou no jogo, eu falei, ele não, tá 1-0 Cuiabá. Aí eu falei, então tá dando. E aí já foi aquela reta final, e aí daqui a pouco eu vi o jogo rolando, eu vi assim, o pessoal do nosso banco gritando, fazendo assim que acabou. Aí foi caindo um pouco a ficha mesmo, Então assim, foi uma emoção muito grande quando o juiz apitou ali, foi só alegria. Não, eu na verdade eu passei por alguns clubes que têm torcidas grandes também. E o ano passado também estava no Nordeste, que é um pouco parecido com aqui, com Fortaleza, e o nortista no geral, ele é muito apaixonado, assim. Então não que os outros não sejam, mas é um sentimento diferente, um sentimento inexplicável. E quando eu cheguei aqui eu senti muito isso, porque o torcedor do Remo, principalmente, que estava muitos anos sem jogar Série A e sem jogar até uma própria Série B. Então você vê a emoção deles de ir para o estádio, de torcer mesmo, de vibrando. Uma coisa que me marcava muito durante os jogos, nas nossas chegadas no Mangueirão, quando a torcida faz aquele corredor ali para o ônibus passar e você vê no olho de cada um, assim, transmitindo a emoção deles, batendo o braço, pedindo raça. Isso aí me emociona muito, eu sempre vejo essas cenas, me emociona porque
Eu falo, cara, dentro de campo eu tenho que dar a vida por esses caras, porque eles são realmente fanáticos e merecem o mínimo do nosso esforço. Então, essa paixão que eles têm pelo clube, né, o futebol paraense, é muito emocionante. Tá caindo a ficha do acesso, estou curtindo ainda todo esse processo, né? Então, meu contrato se encerra agora, então é natural muitas especulações, né? Que falem que eu fico ou não, então, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso. Já deixei na mão do meu empresário resolver com o presidente, né, e toda a diretoria, mas eu estou super tranquilo quanto a isso. Eu sei que o melhor caminho Deus vai nos mostrar, se for fora ou se for aqui. Então agora eu quero curtir um pouco com a minha família, porque foi um ano de bastante luta. E pelo respeito, o carinho, a gratidão de tudo que foi, de tudo que nós vivemos, que eu vivi aqui esse ano pelo clube, né? Sem dúvida há um interesse sim, mas são coisas que a gente não resolve de um dia para o outro, demora, é tudo burocrático, essas questões contratuais, mas eu tenho certeza aí que a qualquer momento, né, nós vamos conversar e decidir da melhor forma.